Nesse vídeo nós vamos começar a entrar no tema de algoritmos de planos de corte. Então, o tema central aqui é o fortalecimento de formulações. Nós já vimos que uma formulação ela é considerada mais forte que a outra. Então, se eu tenho duas formulações para um problema, uma delas vai ser considerada mais forte se ela estiver estritamente contida dentro da outra. O nosso foco ele é mais na solução ótima do problema. Então, se vamos supor que a solução ótima do problema ela se dá nesse ponto aqui, tá? E que esse seja um ponto inteiro. E aí eu tenho duas formulações diferentes, essa azul e essa vermelha. Então, o que vai acontecer? Quando eu resolver a relaxação linear de cada uma dessas formulações, uma delas vai me dar um limite e a outra vai me dar um limite. Vamos supor que eu estou minimizando e eu vou obter um limite inferior Z1 e um limite inferior Z2. Então, o que vai acontecer? E que é um problema de minimização. Então, eu tenho aqui a minha solução ótima, eu vou ter o meu limite Z1 e o meu limite Z2. Então, pode até ser que a formulação Z1, Z2, aliás, não esteja totalmente contida dentro de Z1. Porém, na região da solução ótima, o ótimo ele é melhor aproximado por Z2 do que por Z1, ou Z2 aproxima melhor a envoltória convexa do problema do que Z1. Então, Z2 vai me dar limites mais fortes, e com limites mais fortes eu vou ter algoritmos de ramificação em poda, por exemplo, mais efetivos. Então, nós vamos ver como eu posso tentar, a partir de uma dada formulação, então, se eu tenho uma formulação para o meu problema, como é que eu posso, de certa forma, fortalecer essa formulação para que eu vá aproximando cada vez mais a minha solução, a minha envoltória convexa do problema e obtenha limites mais fortes. Então vamos considerar aqui um programa inteiro, pode ser minimização ou maximização. Cx, o meu x pequeno pertence a um conjunto de pontos x grande. E vamos imaginar que eu formulei esse conjunto x grande como um poliedro, a interseção de um poliedro com pontos inteiros. Então, meu x grande é todo x pequeno, que satisfaz um ax menor ou igual a b e que é inteiro não negativo. Bom, a envoltória convexa do meu conjunto x grande é um poliedro. Então, deixa eu desenhar que sempre fica mais fácil de entender com o desenho. Então, vou desenhar aqui o meu x grande. Esse aqui é o meu x. Então, eu formulei o meu conjunto x usando um poliedro definido por ax menor ou igual a b. Então, vamos imaginar aqui que o meu ax menor ou igual a b é constituído dessas desigualdades em azul. Então, vejam que os únicos pontos inteiros que satisfazem as desigualdades em azul são os pontos inteiros que fazem parte do meu conjunto X. Então, o meu ax menor ou igual a b é uma formulação, do meu conjunto X. E a envoltória convexa é o conjunto de todas as combinações convexas dos pontos que estão em X. Então, seria isso aqui. Ok. A envoltória convexa de um conjunto contavelmente finito, ou de um conjunto finito, ela vai ser um poliedro. Então, eu poderia escrever essa envoltória convexa também como um conjunto de pontos que satisfazem um conjunto de desigualdades lineares. Então, a envoltória convexa é um poliedro. Se ele é um poliedro, eu consigo defini-lo como um conjunto de desigualdades lineares. Só que geralmente eu não conheço essas desigualdades. Eu conheço muitas vezes uma formulação por problema, mas eu não conheço uma descrição da envoltória convexa.
Porém, nós sabemos que se nós conhecêssemos, né, essa descrição da envoltória convexa, nós poderíamos solucionar o nosso problema usando programação linear. Então, bastaria nós resolvermos o programa linear minimizar Cx, tal que A til x menor ou igual a B til x maior ou igual a zero. Então, se conhecêssemos a envoltória convexa, é só aplicar programação linear e nós conseguimos resolver o problema. Essas mesmas observações, elas podem ser também aplicadas a programas inteiros mistos. Para alguns problemas, nós conhecemos uma descrição explícita da envoltória convexa. Então, explícita por quê? Porque nós sabemos, de fato, quais são as desigualdades que compõem a envoltória convexa. Nós conseguimos caracterizar essas desigualdades. Uma descrição implícita a gente sempre conhece, que é a combinação convexa de todos os pontos, mas essa descrição ela não serve. E tem muitos problemas que nós conhecemos uma descrição de fato, né? Nós sabemos quais são exatamente as desigualdades que compõem a envoltória convexa. Então, nas aulas passadas, nós vimos vários exemplos disso. Então, para árvores geradoras, fluxos, emparelhamentos e outros. Porém, para problemas que são difíceis, problemas da classe NP difícil, dificilmente nós vamos conhecer uma boa descrição da envoltória convexa. E boa quer dizer que ou nós conhecemos todas as desigualdades e nós temos um número pequeno de desigualdades, um número polinomial de desigualdades, tá? Ou nós temos um problema de separação polinomial. Dado um ponto, eu consigo saber se ele está na envoltória convexa ou não, em tempo polinomial, e se ele não tiver, eu tenho uma desigualdade que ele viola. Então, o problema da árvore geradora, por exemplo, nós não conhecemos uma descrição. Na verdade, a gente conhece sim, mas uma das formulações clássicas para a árvore geradora é a formulação que envolve as desigualdades de eliminação de subciclo, que tem um número exponencial. Então, essa descrição de conv, ela não é compacta, mas só que a separação dessas desigualdades de eliminação de subciclo, ela é polinomial. Então, dificilmente nós vamos conhecer uma descrição boa para esses problemas que são NP difícil. E se isso fosse conhecido, isso implicaria que P é igual a NP. Então, nós estamos muito mais interessados para esses casos em como é que nós podemos aproximar conv de x. Então, o conceito-chave que nós vamos usar é o conceito de desigualdade válida. Então, nós dizemos que uma desigualdade πx menor ou igual a um π0, uma desigualdade qualquer, nós dizemos que ela é válida para um determinado conjunto se ela for satisfeita por todos os elementos desse conjunto. Então, voltando aqui no exemplo, se esse aqui é o meu conjunto, essa desigualdade aqui é válida, porque ela é satisfeita por todos os pontos do meu conjunto. Já essa desigualdade aqui em azul, ela não seria válida, porque ela não é satisfeita por todos os pontos do conjunto. Observem também que se uma desigualdade for válida, ela é satisfeita por todos os pontos em conv x. Então, a ideia aqui é que eu não conheço conv x, mas eu tenho uma formulação para o meu problema. E eu quero fortalecer essa formulação com a introdução de desigualdades válidas. Ou seja, eu já formulei o meu problema, eu poderia simplesmente jogar essa formulação em azul num solver e deixar ele gastar lá muitas horas tentando resolver o problema. Tá? Já formulei, porém a adição de desigualdades válidas, essas desigualdades, elas não ajudam na caracterização do problema, ele já está formulado. Porém, elas podem ajudar a fortalecer a formulação. Elas cortam parte do conjunto viável da relaxação linear daquele problema.
certo? Então, a relaxação linear do meu problema aqui é toda essa região que está dentro do poliedro azul aqui. A adição de desigualdades válidas pode ajudar a jogar fora partes dessa relaxação linear e fortalecer a formulação do problema. Nós temos então duas perguntas importantes que precisam ser respondidas. Quais desigualdades válidas são boas ou úteis? Se eu conhecer um conjunto ou uma família de desigualdades válidas, como é que eu posso usar esse conjunto para ajudar na resolução do problema? E na verdade eu diria que tem uma outra pergunta importante também. Como encontrar essas desigualdades válidas? Então, para encontrar essas desigualdades, basicamente, duas possibilidades são: nós temos mecanismos genéricos para fazer isso, inclusive os pacotes eles implementam alguns desses mecanismos, e nós temos desigualdades específicas, que são deduzidas pelos pesquisadores para problemas específicos. Vamos então ver alguns exemplos de desigualdades. Então, nesse primeiro exemplo, vamos supor um conjunto X binário, 5 variáveis binárias, que satisfazem a seguinte restrição. Então, esse é o X que define o meu problema. São todos os pontos 0, 1, satisfazendo essa restrição linear. Analisando essa descrição do problema, nós conseguimos encontrar, ou melhor, nós vamos conseguir tirar algumas conclusões lógicas sobre as possíveis soluções e com isso nós vamos conseguir definir algumas desigualdades válidas. Por exemplo, se por acaso o meu x2 for 0 e o meu x4 for 0, o que vai sobrar é 3x1, 2x3 e x5. Como x1, x3 e x5 são variáveis não negativas, 0 ou 1, nunca vai ser possível satisfazer essa restrição. Ou seja, se x2 e x4 for 0, ou melhor, não existe ponto no meu x em que x2 é 0 e x4 é 0. Porque não tem como dar valores para x1, x3 e x5 que seja menor ou igual a menos 2, porque essas variáveis são maiores ou iguais a 0. Então, eu chego à seguinte conclusão lógica. x2 e x4 não podem ser 0 ao mesmo tempo. Portanto, pelo menos um deles vai ter que ser 1. Então, isso é uma restrição lógica, um corte lógico, uma desigualdade válida lógica. Eu deduzi essa desigualdade usando o método lógico, analisando o meu problema e chegando a uma conclusão lógica. Outra conclusão lógica que nós podemos tirar é a seguinte: se x1 for 0, então x2 não pode ser 0. Tá? Porque senão isso resultaria no seguinte, ó, 3, ou melhor, se x1 for 1, x2 não pode ser 0. Porque isso resultaria em 3 vezes 1 menos 4 vezes 0 mais 2x3 menos 3x4 mais x5, que é a mesma coisa então que 3 mais 2x3 menos 3x4 mais x5. O menor valor que eu posso ter para esse pedaço aqui é quando esse carinha aqui for 0, esse aqui for 0 e esse aqui for 1, que vai dar menos 3. Então, isso aqui vai ser, no mínimo, menos 3. Então, eu sei que se x1 for 1 e se x2 for 0, isso aqui vai ser, no mínimo, 3 menos 3, que é 0. Né? Mas como isso aqui tem que ser menos 2 ou menos,
Então não vai poder acontecer de x1 ser 1 ao mesmo tempo que x2 é 0. Portanto, eu obtenho a desigualdade x1 menor ou igual a x2. Ou seja, se x1 for 1, x2 vai ter que ser 1 também. Então nós obtemos duas restrições lógicas, duas desigualdades válidas para o problema. Então, é importante eu reforçar o seguinte, a região viável do meu problema, ela já estava definida. O meu x, a minha descrição original, que é essa desigualdade aqui, ela já definia o meu problema. Tá? O que as restrições lógicas que nós deduzimos vão fazer é fortalecer essa descrição. Elas estão me dando informação adicional. A gente pode interpretar dessa forma. Essas restrições estão dando informações adicionais que vão ajudar o solver, por exemplo, a representar esse problema melhor e chegar à solução ótima mais rapidamente. Mas o conjunto de bolinhas pretas aqui, de pontinhos pretos, que satisfaz a minha descrição original e a minha descrição fortalecida é o mesmo. O conjunto inteiro é o mesmo. O conjunto contínuo é que muda. Próximo exemplo, nós temos um conjunto misto. Então, nosso conjunto X, ele é bidimensional. Nós temos apenas duas variáveis, x e y. Nós temos a primeira restrição em que x menor ou igual a 999y. X está entre 0 e 5 e o y é binário. Então, nesse caso, observem que nós temos aquela restrição que nós usamos para modelar custo fixo, por exemplo, que é a restrição de ativação do y. Então, o nosso y é uma variável que tem valor 1 se o x for maior que 0. Então, x é contínuo e se por acaso ele for maior que 0, o meu y vai ser 1. E aqui nós estamos usando um valor alto, como se fosse um Big M aqui. Bom, o que pode acontecer? Na relaxação linear desse conjunto, se por acaso, por exemplo, o x ele tiver valor 1, então a nossa restrição ela se tornaria 1 menor ou igual a 999y. Ou seja, y seria 1 sobre 999 ou mais. Então, o que pode acontecer aqui, se por acaso o y ele estiver no seu menor valor possível, é a gente ter um valor muito baixo para esse y. Né? Então, eu estou usando uma variável y para dizer se o meu x ele é maior que 0 ou não, e nesse caso o x é maior do que 0, ele é 1, mas apesar disso, a variável y continua com um valor muito pequeno, 0,001, muito distante daquilo que ela teria que de fato ser, que é o 1. Então, nós temos uma relaxação linear muito fraca, isso vai dar um limite muito fraco. Uma possível desigualdade válida aqui é a desigualdade x menor ou igual a 5y. Ela é válida porque o maior valor possível de x é 5. Então, se x estiver no seu maior valor possível, que é 5, a restrição seria 5 menor ou igual a 5y, ou seja, y teria que ser 1. E eu continuaria mantendo as soluções viáveis. Nesse caso agora, se a gente pegar esse mesmo exemplo aqui de cima, se por acaso na relaxação linear o meu x for 1, a gente vai ter um y que é pelo menos 1/5. Ou seja, o menor valor de y possível nesse caso seria 0,2. Né? Então, meu y saiu de 0,01 foi para 0,2, que é muito mais alto. Então, a gente teria uma melhora muito significativa na relaxação linear desse problema. Esse exemplo aqui ele ilustra um pouco o problema que pode acontecer quando a gente usa esse tipo de restrição. Então, eu tenho que sempre tentar usar o menor valor possível para o coeficiente da variável y. Senão, a gente pode ter um limite de relaxação linear muito ruim. Um exemplo de aplicação desse tipo de desigualdade válida, ele se dá, por exemplo, no problema de localização de facilidades capacitada. Então, nós temos, nesse problema, N depósitos. Cada depósito ele tem capacidade
BJ. E nós temos M clientes. Cada cliente tem uma demanda AI. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos atribuir clientes a depósitos, de modo que a demanda do cliente seja toda satisfeita. Então, essa atribuição de cliente a depósito, ela pode ser fracionária, ela não precisa ser inteira. Ou seja, parte da demanda do cliente pode ser atendida por um depósito e parte da demanda pode ser atendida por outro depósito. Então, a restrição para modelar isso é que a soma, dado um cliente, a soma das atribuições dele aos depósitos tem que ser igual à sua demanda. E dado um depósito, as demandas atribuídas a esse depósito não podem ser maiores do que a capacidade desse depósito. E nesse caso, eu tenho também uma variável y binária para dizer se o depósito está ativo ou não. Então, essa variável aqui, ou melhor, essa restrição, ela é análoga a essa restrição aqui do exemplo. Nós estamos usando essa restrição de ativação para dizer se o depósito está ativo ou não. Então, nós acabamos de ver que quanto menor esse coeficiente aqui, melhor vai ser a relaxação linear desse modelo. Bom, em toda solução viável, um determinado x e j, ele nunca vai ser maior do que a demanda do seu cliente. E ele também não pode ser maior do que a capacidade do depósito. Então, nós temos que isso aqui é sempre verdade. Portanto, isso aqui resulta na seguinte desigualdade válida: x e j menor ou igual ao mínimo entre AI e BJ multiplicado por YJ. Nesse caso, esse mínimo aqui, ele não vai ser colocado no modelo que nós vamos passar para o solver. Isso aqui é pré-calculado, porque AI e BJ são parâmetros do problema. Então, nós, antes de dar o modelo para o resolvedor, nós determinamos qual o menor desses dois valores, e aí nós já damos o modelo para o resolvedor com o valor do menor parâmetro. É diferente do exercício que nós fizemos para modelar o mínimo de um conjunto, porque o AI e o BI não são variáveis. Então, o modelo não precisa determinar em tempo de execução o menor entre AI e BJ, porque AI e BJ não são variáveis, são valores conhecidos previamente. Então, antes de dar o modelo para o solver, eu já vejo qual o menor, vamos supor, sei lá, 2, vamos supor que é 2 e 3. Então, eu já dou para o modelo a restrição x e j menor ou igual a 2 vezes yj. Nosso exemplo 3 também envolve um conjunto inteiro misto, só que ele é um exemplo mais genérico. Vamos considerar aqui um conjunto x de duas variáveis e uma restrição do tipo dessa restrição de ativação, x menor ou igual a cy e x entre 0 e b, y inteiro. Então, nós vamos desenhar a região viável desse problema para facilitar a visualização. Então, a nossa variável x, ela assume valores entre 0 e b. E essa restrição, x menor ou igual a cy, vamos desenhar. Então, nós vemos que se nós pegarmos o hiperplano definido por essa restrição, que é x igual a cy, nós vemos que se x for 0, o y vai ser 0. Então, essa restrição passa pelo ponto 0, 0. E quando x for igual a b, que é esse outro hiperplano aqui, o y vai ser b sobre c. Então, ela cruza o hiperplano x igual a b no ponto y igual a b sobre c. Então, nesse ponto, x vale b e y vale b dividido por c. O nosso x, ele é contínuo, então a variável x pode assumir todos os valores nessa faixa. O nosso y, por outro lado, é inteiro, então a variável y só assume valores inteiros. Então, o y pode ser esse, 1, ou 2, ou 3 e assim por diante.
enquanto x é inteiro. Então, as soluções viáveis do meu problema são todos os pontos nessas linhas cor-de-rosa. Então, os pontos nessas linhas cor-de-rosa são as soluções viáveis do meu problema. Observem aqui que na relaxação linear desse problema, eu posso ter uma solução em que y é fracionário. Eu posso resolver a relaxação linear do problema e obter esse ponto vermelho como solução. E nesse ponto pode ser que o y seja fracionário. Observem que a envoltória convexa dessa região poliedral, ela seria dada, né, por essa região aqui. Ó. Então está faltando essa restrição vermelha. Se eu tiver essa restrição vermelha, eu tenho a envoltória convexa do problema. Ou seja, os pontos extremos têm y inteiro. Vamos tentar caracterizar essa restrição vermelha que eu desenhei. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de P1 e esse outro ponto de P2. No ponto P1, o meu x vale B. E o meu y, ele vai ser B sobre C, que é esse valor aqui, ó, do y, arredondado para cima, certo? Então, quando eu calculei esse ponto azul, que é o ponto B sobre C, eu quero o primeiro valor de y inteiro acima desse ponto e o primeiro valor de y inteiro abaixo. O primeiro valor de y inteiro acima desse ponto é esse valor aqui arredondado para cima. Então, o ponto P1 tem coordenadas B e teto de B sobre C. O ponto P2, a coordenada de y é o teto de B sobre C menos 1. E para achar a coordenada do x, eu vou jogar esse y na equação da reta azul para descobrir quanto vale x. Ou seja, x igual a c vezes o valor de y, que é teto de b sobre c menos 1. Então, esse é o valor de x. Então, o ponto P2 tem coordenadas c vezes teto de b sobre c menos 1 e y igual a teto de b sobre c menos 1. Conhecendo esses dois pontos, eu consigo, então, encontrar o hiperplano que passa pelos dois pontos e, assim, determinar a desigualdade que nós estamos procurando. O meu vetor P1 menos P2, ele vai ser B menos C vezes teto de B sobre C menos 1. E a segunda coordenada vai ser B, teto de B sobre C menos teto de B sobre C mais 1. Menos 1, que fica mais 1. Então, esse é o vetor P1 menos P2. Sabendo esse vetor, eu posso calcular o vetor normal, ou melhor, o vetor perpendicular a ele. E esse vetor perpendicular, ele vai definir o hiperplano que nós estamos procurando. Então, o vetor perpendicular é só inverter essas duas coordenadas e trocar o sinal de uma delas. Então, a normal do meu hiperplano, ela é dada por 1 e c vezes teto de b sobre c menos 1 menos b. Então, essa é a normal do hiperplano. Então, eu descobri essa desigualdade. Eu descobri a normal, mas ainda não descobri o lado direito dela. Então, a desigualdade, ela vai ser x mais c vezes teto de b sobre c menos 1 menos b vezes y menor ou igual a um lado direito d, que nós não sabemos. Para achar esse lado direito, esse d, é simples, né? É só eu jogar P1 ou P2 nessa equação e eu vou obter quanto vale o lado direito desse hiperplano. Nós vamos obter, fazendo isso, nós vamos obter B menos teto de B sobre C vezes B menos C, teto de B sobre C menos 1. Esse é o nosso valor de D. Portanto, a nossa desigualdade é x mais C vezes teto de B sobre C menos 1 menos B vezes y menos B menos teto de B sobre C vezes B menos C vezes teto
b sobre c menos 1. Passando esse y aqui para o lado de cá, a nossa desigualdade resultante vai ser, então, x menor ou igual a b mais b menos c, teto de b sobre c menos 1, vezes y menos teto de b sobre c. Então, essa é a nossa desigualdade válida que corresponde ao hiperplano que passa pelos pontos P1 e P2 aqui. Então, isso me daria a envoltória convexa da nossa região viável inicial X. Só para exemplificar, se, por exemplo, o nosso X fosse os pontos x e y, tal que x menor ou igual a 10y, x entre 0 e 14 e y inteiro, não negativo, então nós temos c igual a 10 e b igual a 14. Substituindo esses valores aqui na desigualdade que nós encontramos, nós vamos obter a desigualdade x menor ou igual a 14 mais 14 menos 10 vezes teto de 14 sobre 10 menos 1 multiplicado por y menos teto de 14 sobre 10. Calculando isso aqui, nós vamos obter x menor ou igual a 6 mais 4y. Seria a desigualdade válida para o nosso problema. Um ponto importante aqui é que mesmo que o meu problema ele não seja exatamente isso aqui, ou seja, eu posso ter um problema grande com um monte de restrições, mas se isso aqui, esse meu x, aparecer como subsistema desse meu sistema, se ele for parte do meu modelo, eu posso fortalecer esse meu modelo com essas restrições, né, que é um pouco do que os solvers fazem. Eles conhecem vários tipos de desigualdades, vários esquemas de geração de desigualdade, e eles analisam os modelos para ver se eu tenho subsistemas dentro desse modelo que condizem com algumas estruturas conhecidas e que vão resultar em desigualdades conhecidas. E aí eu tenho desigualdades genéricas para fortalecer os modelos. Um outro exemplo agora de um problema combinatório. Vamos formular o problema do emparelhamento. Então, vamos formular a região viável do emparelhamento em grafos gerais. Então, lembrando que no problema do emparelhamento eu tenho um grafo qualquer e eu quero fazer pares de vértices compartilhando arestas e nenhum vértice pode aparecer em mais de um par. Então, esse aqui é um exemplo de emparelhamento. Esse vértice aqui ficou sozinho. Mas é máximo, não tem como achar um emparelhamento maior que esse. Bom, para formular isso aí, nós podemos usar variáveis xe binárias para toda aresta E. Então, se xe for 1, significa que a aresta faz parte do emparelhamento. Se for 0, a aresta não faz parte. Então, a nossa região viável ela é até bem simples, né? O que nós queremos? Que para todo vértice, no máximo, uma de suas arestas incidentes seja escolhida. Então, a soma de todas as arestas incidentes naquele vértice, então, delta de I significa conjunto das arestas que saem daquele vértice. Então, a soma de todas as arestas no delta de I tem que ser, no máximo, 1. E o meu x binário, 0 ou 1. Então, isso daqui formula todas as soluções viáveis para o problema do emparelhamento. Para o caso de emparelhamentos em grafos bipartidos, isso daqui já me dá a envoltória convexa dos emparelhamentos. Mas para grafos gerais, isso daqui não é a envoltória convexa, ou seja, a relaxação linear desse conjunto ela vai ter pontos fracionários. Vamos tentar deduzir uma desigualdade válida para esse problema. Se eu pegar um conjunto de vértices T, então T é um subconjunto do meu conjunto de vértices, tá? Se T tiver cardinalidade ímpar, por exemplo, um conjunto assim, ó, com 3 vértices ou com 5 vértices,
O número máximo de arestas de T que podem fazer parte de um emparelhamento é T menos 1 sobre 2. Não tem como eu colocar a metade arredondada para cima, eu tenho que arredondar para baixo. Então, por exemplo, se eu tenho 3 vértices, 3 sobre 2 dá 1,5. Eu não consigo colocar 2 arestas no meu emparelhamento, porque se eu tenho um número ímpar de vértices dentro desse conjunto e tento colocar a metade arredondada para cima, um vértice vai ficar com 2 arestas. Então não tem como para nenhum conjunto ímpar. Então o máximo que eu consigo é a metade arredondada para baixo, ou seja, em um conjunto de 3, no máximo 1, e em um conjunto de 5, no máximo 2 arestas. Qualquer uma que eu tentar pegar aqui, ó, vai repetir um vértice e não pode. Então, para todo T ímpar, isso daqui é o máximo de arestas que eu posso ter. Então, isso resulta para mim em uma desigualdade válida para o problema, que é válida para todo subconjunto T de vértices com cardinalidade ímpar. Eu sei que a soma das arestas dentro de T, então a soma de todo XZ, tal que essa aresta está dentro de T, tem as duas extremidades em T, então eu vou chamar isso de E de T. Então, eu posso ter no máximo T menos 1 sobre 2 arestas, que é a mesma coisa que cardinalidade de T sobre 2, cardinalidade de T sobre 2 arredondado para baixo. E T tem que ter pelo menos 3 vértices, né? Então, isso me dá uma restrição, uma desigualdade válida para o problema de emparelhamento. Para todo T de cardinalidade ímpar, o número de arestas dentro de T no emparelhamento é a cardinalidade sobre 2, arredondado para baixo. Vejam que é um número exponencial de restrições, né? Porque é válido para todo subconjunto de vértices. Então, eu tenho um número exponencial de restrições. Porém, isso aqui resulta na envoltória convexa dos emparelhamentos. Ou seja, se eu montar um modelo e colocar todas essas restrições nesse modelo, eu tenho a envoltória convexa dos emparelhamentos. Ou, vamos supor que esses pontos aqui, ó, são os emparelhamentos. Então, a minha formulação inicial, que só tem essas restrições aqui, é o suficiente para formular. É o suficiente para formular. Mas quando eu coloco as restrições que nós acabamos de deduzir, eu consigo fechar o conve do problema. Um outro exemplo, que ilustra um pouco um procedimento que nós vamos ver com mais detalhe depois, que é o procedimento de arredondamento inteiro. Então, vamos supor a seguinte região viável. X composto de pontos inteiros que satisfazem a seguinte restrição. Bom, se nós dividirmos essa restrição por 11, nós vamos ter a mesma restrição, não vai mudar nada, só que ela vai estar escalada. Então, não muda nada. Dividir por 11 não muda nada. Só estou escalando o vetor normal da restrição e o lado direito. Então, nós ficaríamos com essa restrição aqui. Como o meu x ele é maior ou igual a zero, se eu arredondar os coeficientes do lado esquerdo para cima, eles estão ficando todos maiores. Ou seja, o meu lado esquerdo está ficando maior ainda. Então, se eu fizer isso, eu estou enfraquecendo a minha desigualdade. Então, todo ponto que satisfazia a desigualdade anterior vai continuar satisfazendo a desigualdade nova. Vamos fazer isso. Nós vamos obter a desigualdade 2x1 mais 2x2 mais x3 mais x4 maior ou igual a 72 sobre 11. Então, essa desigualdade ela é pior, ela não está fortalecendo a minha região viável. Então, é como se eu tivesse a minha desigualdade inicial e depois que eu arredondei para cima, eu piorei essa desigualdade. Mas beleza. Agora, o que vai acontecer? Como as variáveis x elas são inteiras e o coeficiente delas é inteiro, isso significa que o lado esquerdo, isso aqui vai sempre dar inteiro. E um inteiro maior ou igual a 72 sobre 11
ele tem que ser, no mínimo, o teto de 72 sobre 11. Então, eu posso arredondar também o lado direito para cima. Isso resulta na desigualdade 2x1 mais 2x2 mais x3 mais x4 maior ou igual a 7. Aí é aqui que nós podemos ter ganho. Por quê? Porque ao arredondar o lado esquerdo para cima e depois o lado direito para cima, pode ser que eu tenha aumentado mais o lado direito do que o lado esquerdo. E aí eu vou obter uma desigualdade mais forte para o problema. Esse procedimento, nós vamos ver ele com mais detalhes depois, num formato mais genérico. Passando agora para uma outra daquelas questões que nós havíamos levantado no início do vídeo. Como usar as desigualdades válidas. Então, nós vimos aqui vários exemplos de obtenção de desigualdades válidas. Então, alguns exemplos que nós vimos foram procedimentos genéricos e outros exemplos que nós vimos, nós estudamos, analisamos a estrutura das soluções viáveis do problema para poder deduzir algumas desigualdades lógicas. Então, nós podemos interpretar isso como se nós estivéssemos tentando levantar informações adicionais lógicas deduzidas a partir da estrutura do problema. Vamos ver agora duas formas de usar essas desigualdades. Uma forma é a adição a priori. Então, se eu tenho um problema e eu conheço uma formulação para esse problema, um ax menor ou igual a b, x maior ou igual a zero, e o meu problema é minimizar cx, tal que x é a interseção da formulação com os pontos inteiros, Ou seja, todos os pontos inteiros que satisfazem esse poliedro. Então, eu já tenho essa formulação. Mas vamos supor que eu fui lá e consegui encontrar um conjunto de desigualdades válidas. E eu posso escrever essas desigualdades como, na forma matricial, como um QX menor ou igual a Q. Ou seja, cada linha da minha matriz Q é uma desigualdade que eu encontrei. Então, isso resulta num sistema QX menor ou igual a Q. Então, o que eu posso fazer? Eu posso gerar uma nova formulação a partir da formulação anterior, que é a minha formulação P', que contém a minha formulação anterior, acrescida das minhas desigualdades válidas. Então, eu gerei um novo modelo, simplesmente peguei as desigualdades que eu encontrei e adicionei no modelo antigo, para gerar um novo modelo possivelmente mais forte. E aí, agora, eu aplico algum algoritmo de programação inteira, ramificação em poda, alguma coisa desse tipo, à formulação resultante. Então, essa é uma maneira de usar desigualdades válidas. Uma vantagem dessa forma é a simplicidade. Uma desvantagem é que pode haver um número muito grande. Se eu encontrar uma família de desigualdades, pode ser que haja um número muito grande de desigualdades. Um número, inclusive, exponencial de desigualdades. O que inviabilizaria a aplicação desse processo. Outra forma de usar desigualdades válidas é o algoritmo de planos de corte. Então, nós vamos adicionar as desigualdades de forma dinâmica. Então, vamos continuar com o mesmo modelo de antes. Então, nós temos uma formulação para o meu problema. Isso significa que a região viável do problema é a interseção de P com os inteiros, por exemplo. Então, esse é o meu X, a minha região viável. Vamos supor que eu conheço uma família de desigualdades válidas, ou um conjunto. Então, são desigualdades do tipo πx menor ou igual a um π0. F, essa família de desigualdades, pode conter muitas desigualdades, pode inclusive ser exponencialmente muitas desigualdades.
Então, pode ser que seja desnecessário adicionar todas essas desigualdades no modelo inicial, porque nós estamos muito mais interessados em aproximar a envoltória convexa na região do ponto ótimo. Então, geralmente vai ser muito mais eficiente a aplicação do seguinte algoritmo, que é o algoritmo de planos de corte. Nós vamos ter um contador T começando em 0 e nós vamos começar com uma formulação inicial, que é a nossa formulação de entrada. O que nós vamos fazer? Nós vamos resolver a relaxação linear atual, certo? Então, tem aqui, ó, a minha primeira formulação é a minha formulação da rodada 0. Então, vou resolver a relaxação linear com essa formulação inicial. Vamos supor que a solução ótima dessa relaxação, então uma solução possivelmente fracionária, é um xt. Se o meu xt for inteiro, eu tenho a solução ótima do problema. Se o meu xt não for inteiro, eu vou resolver o problema de separação para a minha família F. O que significa isso? Significa que eu vou verificar se existe alguma desigualdade em F violada pelo meu ponto xt atual. Se por acaso F tiver um número exponencial de desigualdades, eu não posso verificar isso de forma explícita, olhando uma por uma. Eu vou ter algum algoritmo para descobrir isso para mim. Ou eu posso olhar isso via força bruta, examinando todas as desigualdades, se for um conjunto pequeno. Mas a questão é, resolvo a relaxação, pego a solução fracionária que eu obtive e verifico se essa solução viola alguma desigualdade do meu conjunto. Se não tiver nenhuma desigualdade violada, eu vou parar. Então, nesse ponto, eu terminei de encontrar a solução da relaxação linear do meu problema fortalecido. A minha solução pode ainda ser fracionária, mas eu encontrei a solução do problema fortalecido. Agora, se houver uma desigualdade πt, π0t violada por x, ou seja, πt-xt é estritamente maior do que um π0t, eu vou adicionar essa desigualdade no meu modelo atual. Então, eu vou gerar um pt mais 1, que vai ser o meu pt, a minha formulação da rodada t, mais a minha desigualdade nova. Vou colocar a minha desigualdade nova no modelo. E vou para a rodada, repito o processo. Ou seja, então o algoritmo de planos de corte é o seguinte: resolvo a relaxação linear. Se a solução for inteira, terminei. Se a solução não for inteira, eu vou ver se tem alguma desigualdade violada. Se não tiver, terminei. Se tiver, eu pego aquela desigualdade violada que eu encontrei, adiciono no meu modelo e resolvo de novo. Então, a ideia aqui é que se eu colocar todas as desigualdades de uma vez só no modelo e mandar resolver, pode resultar num modelo muito grande. É melhor eu adicionando aos poucos, conforme forem necessárias essas desigualdades. E possivelmente isso vai resultar num procedimento mais rápido, e pode ter situações que nem tem como eu adicionar todas as desigualdades no modelo inicial, porque pode ser muitas. Então, eu não tenho alternativa a não ser usar esse algoritmo de planos de corte. Na aula passada, em alguma das aulas anteriores, nós discutimos o algoritmo de ramificação em poda, que é o branch and bound. Então, o branch and bound baseado em relaxação linear, que é o mais comum para resolver problemas de programação inteira e combinatória. Então, ele começa com um modelo, né? Resolve a relaxação linear dele na raiz. A solução deu fracionária, ele vai ter que fazer a ramificação, então ele vai escolher alguma variável lá e vai impor alguma coisa de um lado e alguma coisa de algum outro lado, e assim ele vai ramificando. Em cada nó dessa árvore, ele resolve uma relaxação linear mais fortalecida com aquela restrição de ramificação.
Uma possibilidade aqui é, em cada nó dessa árvore que eu estou resolvendo essa relaxação linear, eu tentar ir fortalecendo essa relaxação linear daquele nó com desigualdades válidas. Ou seja, em cada nó da árvore eu aplico um algoritmo de planos de corte desse aqui. Ó. Começo na raiz, tem lá uma família que eu conheço, adiciono desigualdades dessa família para tentar gerar uma formulação mais forte, ramifico e em todo nó eu aplico esse processo, tentando fortalecer a relaxação daquele nó e com isso gerar limites inferiores cada vez mais fortes e assim ter uma árvore de busca com poucos nós. Esse algoritmo, então o branch and bound mais planos de corte é o que nós chamamos de branch and cut. Uma coisa importante que eu não falei é que desigualdades válidas são também chamadas de cortes. Então, os solvers mais conhecidos, por exemplo, Gurobi, Seplex e outros, quando você manda ele resolver um modelo, automaticamente ele aplica um algoritmo do tipo branch and cut. Ele pega o seu modelo e em cada nó da árvore ele tenta fortalecer esse modelo com desigualdades válidas que ele obtém utilizando alguns mecanismos genéricos para a obtenção de desigualdades válidas. Beleza, então o conteúdo desse vídeo era isso.